não era a minha mãe. Bom, naquela época, minha mãe tinha saído de casa e eu fiquei com a minha avó. Estava fazendo muito frio, então a gente fechou todas as portas, todas as janelas, e eu fiquei sentada na sala assistindo televisão. Enquanto isso, minha avó estava no quarto descansando. Depois de um tempo, eu ouvi 2 batidas na porta. E logo em seguida, eu ouvi a voz da minha mãe chamando, sabe? Fulana, abre a porta aqui pra mim. E na hora, eu nem estranhei. Eu pensei que, sei lá, ela tivesse voltado mais cedo. Nisso eu esperei um pouco, achando que a minha avó ia lá abrir a porta. Mas como ela não foi, as batidas vieram de novo, só que dessa vez mais fortes. Então eu levantei pra abrir. E foi nesse momento que a minha avó me segurou pelo braço com bastante força e disse bem sério: Não abre, essa não é a sua mãe. olha, eu gelei. E logo depois, as batidas começaram a ficar cada vez mais fortes. E a voz lá fora começou a gritar: Fulana, abre essa porta agora. E a casa era toda de madeira, então a porta tremia com aqueles murros. Eu lembro que a camela balançava, era como se a porta fosse abrir sozinha a qualquer momento. Eu nunca vou esquecer o som. Parecia que alguém queria arrombar, até que de repente, depois de muitos gritos, tudo parou. Eu comecei a ouvir alguns passos e aquilo começou a andar em volta da casa. E aquilo andava e chorava, meio que chamando pelo meu nome. E a voz era igualzinha da minha mãe. Eu lembro que eu fiquei ali, paralisada, chorando muito, até que poucos minutos depois aquilo parou. Isso que eu olho pra trás, eu percebo que a minha avó não estava mais ali. Mas eu achei aquilo estranho e fui correndo até o quarto dela. Porque sei lá, na minha cabeça de criança, eu pensei que ela tivesse ido ao quarto pegar o terço dela pra rezar. Porque, apesar da pouca idade, eu sabia que o que estava ali fora, aquela altura do campeonato, não era um ser humano, era algo que não era desse mundo. Só que, gente, pasme, quando eu cheguei no quarto da minha avó, ela estava dormindo. Ou seja, a minha avó não acordou, não foi ela que foi lá e pediu pra eu não abrir a porta, foi alguma outra coisa, mas com a mesma imagem da minha avó. Olha, eu fui pro sofá e fiquei por horas e horas tentando analisar tudo que tinha acontecido, e eu não achei nenhuma explicação pra tudo isso. Até que horas depois a minha mãe chegou, e quando eu fui abrir a porta, aí já era realmente ela, minha avó já tinha acordado, ela perguntou o que tinha acontecido pra porta estar daquele jeito. Quando fomos olhar ali, a porta estava inteira arranhada. Eu contei a minha versão, é claro, mas quase ninguém acredita. Sério, muitos até pensaram que eu mesma tinha pegado uma faca e tinha arranhado a porta, por motivos nenhum. Mas eu contei essa mesma versão várias vezes, quase ninguém acreditou em mim. Até hoje eu não sei o que queria entrar dentro de casa, e muito menos sei o que tomou ali a imagem e semelhança da minha vozinha. Esse foi o relato. E o que você acha que aconteceu aqui? Espero muito que você leia e que acredite em mim, porque é triste ver coisas sobrenaturais e as pessoas não acreditarem. Aí o relato acaba aqui, ó. Um beijo, tá? Muito obrigada, é lógico que eu acredito.